Olá, eu sou a professora Viviane Westenfelder e você está ouvindo Diálogos Plurais. Olá, pessoal! É uma alegria ter você aqui no podcast Diálogos Plurais. Eu sou a professora Viviane Westenfelder, eu sou doutora em Educação, trabalho com as temáticas da diversidade, equidade e inclusão, educação das relações étnico-raciais, e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a temática das diferenças na sala de aula, desafios e oportunidades. Esse é um tema muito especial para mim, que eu já trabalho há bastante tempo na sala de aula na graduação, também na pós-graduação, na formação de professores, nos encontros pedagógicos. E essa temática, ela é uma temática também interessante para quem estuda os diferentes temas, para os familiares que acompanham o dia a dia da escola e para especialmente professoras que estão em sala de aula e que precisam pensar e planejar ações pedagógicas para contemplar as diferenças na sala de aula. Você deve se perguntar, mas como assim diferenças na sala de aula? Não é todo mundo igual? Qual é a ideia de discutir diferenças na sala de aula? Ou então, do outro lado, mas diferenças? Não é todo mundo exatamente diferente? Então, este tema, ele cresce de importância porque nós estamos cada vez mais falando sobre a interculturalidade, sobre educação inclusiva, sobre relações étnico-raciais, sobre reconhecer a diversidade que compõe a sala de aula. E este movimento ele é necessário para a gente contemplar a aprendizagem e garantir o direito à educação para todas as pessoas que habitam a escola. A escola hoje, mais do que nunca, é uma escola para todos, para todas, para todes, se nós usarmos a linguagem inclusiva. E a sala de aula, tanto na escola quanto na universidade, ela é esse espaço plural, esse espaço diverso, em que nós precisamos também aprender e aproveitar essas diferenças como algo que enriquece o processo de ensino e de aprendizagem. Só que isso, embora pareça óbvio, é algo bastante ainda difícil para fazer para muitos professores e professoras, porque nós não aprendemos dessa maneira. Nós nem sequer víamos a escola como um espaço de diferenças. E para isso é importante que a gente olhe para o contexto histórico e pense a escola também desde a perspectiva histórica, tanto a escola quanto a universidade. E por que eu convido vocês a fazerem isso? Porque se a gente perceber esse movimento dentro de uma perspectiva histórica, nós também vamos ser capazes de pensar o quanto as coisas vêm mudando, não só no campo da legislação, das políticas educacionais, mas numa abertura de olhar para pensar os estudantes, as estudantes que ocupam o espaço da sala de aula com a gente. E quando a gente tem essa sensibilidade para as diferenças, a gente também se sente muito mais preparado para acolher todos que vão estar nesse ambiente escolar ou universitário, e isso vai garantir para a gente também possibilidades para trabalhar com estudantes com deficiência, com estudantes negros e negras, com estudantes trans, LGBTQIAPN+, e com toda essa neurodiversidade que se apresenta na nossa sala de aula cada vez mais. Então, dá para dizer, com certeza, o século XXI é o século em que a gente vai discutir cada vez mais as diferenças na sala de aula. E eu quero, nesse episódio, garantir essa discussão, que você se sinta contemplado para poder entender isso, e também para quem não está em sala de aula trabalhando como professor e professora, que enquanto pai, mãe, enquanto familiar, enquanto pessoas que conhecem a escola, pensar por que essa discussão ela vem ganhando cada vez mais relevância, ou se não está ganhando, deva ganhar, do ponto de vista dos gestores escolares, do ponto de vista do olhar pedagógico, porque se nós queremos garantir a aprendizagem bem-sucedida para todos e todas, cada vez mais as diferenças elas precisam ser contempladas. Mas qual é o limite disso? Então vejam como essa questão ela envolve temáticas complexas, envolvem perguntas, não há um conjunto de receitas, não há um protocolo a seguir único no campo da educação inclusiva, no campo do pensamento das diferenças, mas existem
dicas que a gente pode dar, orientações que a gente pode dar, e é o que eu vou entregar para vocês ao final desse episódio, algumas que podem nos ajudar a direcionar e até avaliar se o meu trabalho tem mobilizado as diferenças de maneira produtiva. Será que os desafios que eu encontro na minha sala de aula, eles se tornam oportunidades de aprendizagem? Então, fica comigo até o final. E se você gostar deste conteúdo, deste episódio, eu já te peço para você seguir, compartilhar com outras pessoas, fazer circular naquele grupo de colegas, porque a ideia desse podcast é justamente fazer a minha sala de aula chegar mais longe. Este é um tema que a gente discute bastante também na universidade, e isso a gente sabe que muitas vezes acaba sendo um espaço privilegiado. Então, a ideia é, com esse podcast também, poder chegar em outros espaços, em outros locais. E isso é bem caro para mim, é parte dessa missão, desse trabalho que eu tenho construído com muito carinho. Vamos lá, então? Quando nós pensamos a sala de aula, seja na escola, na universidade, e aí aqui a gente pode ampliar, e meu interesse é esse, que a gente olhe para as diferenças de uma maneira ampla, contemplando tanto a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais, o ensino médio e a educação superior, pensando também independente do nível e da singularidade ou até do espaço físico, geográfico em que essa sala de aula está ocupada, historicamente, nós constituímos este espaço pensando que a modernidade coloca de uma maneira tradicional, pensando o professor, a professora e os estudantes. E um conteúdo, um conhecimento que deve ser trabalhado ainda de uma maneira tradicional, de maneira transmitida. Então, quem fica focado no processo de ensino, acaba sendo o professor e cabe aos alunos absorverem esse conhecimento e sem promover troca, sem promover uma forma ativa de aprendizagem. Nos últimos anos, e melhor, nas últimas décadas, isso vem mudando muito. A gente tem um movimento muito importante na educação e que, claro, a gente começa a falar mais sobre isso de maneira ampla nas últimas décadas, mas essa perspectiva de pensar a democracia na sala de aula e a aprendizagem ativa, ela já é de mais de um século. E esse movimento, ele também vai ser fundamental para a gente olhar para as diferenças na sala de aula, porque a gente também passa a se incomodar cada vez mais com aqueles que não aprendem, com aqueles que evadem, com aqueles e aquelas a quem esse sistema tradicional escolar não alcança. Quando isso passa a se tornar uma preocupação do Estado, seja do Estado brasileiro ou mundial, a gente começa também a pensar a perspectiva das políticas de inclusão, a perspectiva das diferenças. E também nos perguntar por que, historicamente, tantas pessoas não conseguem finalizar os seus estudos, tantas pessoas não conseguem avançar a nível de ensino médio, de ensino superior, porque essa sala de aula, que aparentemente é para todos, acaba não sendo um espaço de aprendizagem para todas as pessoas. E com essas questões, aliadas às lutas dos movimentos, então a gente não pode esquecer que, historicamente, essa discussão que eu estou trazendo aqui, ela é pauta de muitos movimentos sociais, movimentos históricos. Aí vamos pensar o movimento das mulheres, o movimento que é o feminista, o movimento negro, né, os movimentos sociais negros, o movimento das mulheres negras, o movimento das pessoas com deficiência, o movimento das pessoas LGBTQIAPN+. Então, o direito à educação, ele promove cidadania, promove condições, promove acesso ao mundo do trabalho, e isso se torna um espaço de luta muito importante. Então, falar de diferenças é de uma maneira ampliar esse debate, não só para contemplar as crianças que têm deficiência, os jovens, mas também todos aqueles que, de alguma maneira, historicamente, foram excluídos da escola, mesmo que uma perspectiva individual, né? Individualmente, eu não me sinto, minha história não é de exclusão na escola, mas como grupo da diversidade, como grupo étnico-racial, como grupo de uma maneira, olhando no coletivo,
esse grupo teve muito menos oportunidades no campo escolar. E isso não se dá só por classe, obviamente que as questões das diferenças vão marcar muito fortemente aqui. Então, infelizmente, a gente precisa reconhecer que tanto a escola de educação básica quanto a universidade foi naturalizando a exclusão e entendendo também que este lugar não seria para todos. E que quando as pessoas não conseguiam aprender, responder os testes, as avaliações de maneira adequada, isso se dava porque o problema estava naquela pessoa, estava na incapacidade daquela pessoa acompanhar o conteúdo, o conhecimento. Quando a gente passa a trazer uma reflexão sobre as diferenças, a gente percebe também que todos nós somos diferentes e nós temos maneiras distintas de aprender, maneiras distintas de estudar, maneiras distintas de nos comportar, e quem nós somos interfere diretamente na forma como nós nos colocamos no mundo. E a escola e também a universidade são espaços em que a gente precisa se sentir incluído, em que a nossa forma de ser e de estar precisa estar contemplada, para que a gente possa ser bem-sucedido na nossa tarefa de se concentrar, de nos desafiar, de avançar nesse conhecimento. Então, vejam como é importante um espaço de sala de aula em que a gente passa aí muitas horas da nossa vida se sentindo pertencente, se sentindo alguém que a gente pode fazer uma pergunta, que a gente pode comentar o que a gente pensa com um colega, que a gente pode se expressar apresentando o trabalho, fazendo o desenho, das diferentes maneiras que a gente vai ser desafiado, que a gente vai constituir e responder aos desafios de ensino e aprendizagem, porque nós nos sentimos parte daquilo. E se isso é uma coisa óbvia para nós falando hoje, a gente precisa lembrar que essa discussão, como eu falei, ela vem de uma maneira recente para nós no mundo. A educação inclusiva ela é desde os anos 90, gente. Então, diferenças na escola, olhar pela perspectiva das diferenças é algo que precisa entrar para nós ainda como uma virada, como uma mudança. E ontem ainda discutia isso em sala de aula com os alunos e alunas, e a gente foi se dando conta de que mesmo quem está em sala de aula neste momento e já tem toda uma perspectiva de formação para a inclusão, ainda vê práticas excludentes acontecendo de uma maneira muito sistemática. Então, um relato de negligência em relação a uma situação, a um conflito racial na escola, uma perspectiva de crianças que se excluem e que não há uma intervenção adequada da professora, do professor, uma perspectiva de isolamento em que aquilo passa a ser algo naturalizado, ou uma busca excessiva por alcançar condições de aprendizagem apenas se houver laudo para determinados alunos. Então, o movimento das diferenças, ele considera que todas as pessoas têm o direito a aprender, mas que também a gente precisa olhar nas suas singularidades. E por que as diferenças, nesse sentido, ela acaba sendo um termo especial para nós, não necessariamente a diversidade? Porque as diferenças, elas são múltiplas, elas são incontáveis, elas são elas possuem múltiplas possibilidades, e enquanto que a diversidade, ela considera determinados grupos, determinados marcadores. Então, quando eu penso as diferenças, eu penso muitas possibilidades, muitas formas de aprender e ensinar. E eu tenho um livro que eu gosto muito, que é sobre ética e educação, e a professora Nádia Herman, que é a autora desse livro, ela vai mostrar o quanto a lógica das diferenças, ela é algo ainda bastante importante do ponto de vista ético, porque todos aqueles que não estavam numa perspectiva de norma eram considerados os estranhos, eram considerados aqueles que borravam a lógica e que serviam para atrapalhar. Então, se eu ainda vejo que eu tenho na minha sala de aula pessoas que precisam de um atendimento diferenciado, de uma atenção específica, que possuem
diferentes condições, diferentes pertencimentos, que falam línguas diferentes, que têm cor da pele diferente, que têm outros pertencimentos, e eu vejo isso como um atrapalho para o meu trabalho em sala de aula, é sinal que eu ainda preciso avançar e desenvolver uma outra sensibilidade e também aproveitar de formas distintas a maneira como eu ensino, a maneira como eu penso esse trabalho em sala de aula. Uma das falas breves da professora Nádia Herman nesse livro Ética e Educação que eu mencionei é quando ela diz que a questão do outro, e aqui o outro na perspectiva da alteridade, é justamente a lógica deste outro que nos traz a diferença, interpela a educação, mobiliza a educação, especialmente porque as normas e princípios universais, pela sua pretensa abrangência, têm dificuldade em se deixar mesclar pelo estranho, incluir o singular e tudo aquilo que escapa às regularidades. Então, a lógica da escola moderna, baseada na norma, baseada no princípio de todos, baseado na ideia de sujeito universal, que constitui tanto a sala de aula de todos os níveis de ensino, é algo que a gente precisa ver se modificar e também entender que incômodos que isso me provoca e que condições que as diferenças em sala de aula, uma vez reconhecidas, também mobilizam em termos de recurso, em termos de formação, em termos de necessidade de que mais pessoas possam me apoiar no meu trabalho. Porque quando eu também penso que estou sozinha em sala de aula, com 35 pessoas, e que todas elas são diferentes e que exigem demandas de aprendizagem distintas, eu também preciso pensar de outras maneiras qual é o tempo que eu tenho para planejar, quais são as condições que eu encontro de apoio em sala de aula para poder pensar atividades que muitas vezes vão ter que ser adequadas, porque a mesma atividade nem todos vão conseguir realizar. Então, de que maneira a organização da escola me permite ter essa estrutura, inclusive de materiais adicionais, de tecnologias adicionais de apoio. Então, quando a gente está falando de diferenças em sala de aula, a gente também precisa pensar um conjunto de condições para que essa sala de aula reconheça as diferenças. E também, muitas vezes, questionar os próprios tempos da escola e da universidade, e que eu penso que, numa lógica de bimestre, de trimestre, numa lógica de tempo para realizar determinada avaliação, numa lógica de ciclo avaliativo, aquele tempo pode não ser suficiente para algumas pessoas. Aquele tempo precisa ser questionado, precisa ser tensionado, precisa ser ampliado ou diferenciado, né? E isso não é fácil de fazer, a gente não faz sozinho. Então, a lógica de pensar as diferenças, ela nunca pode ser de maneira singular. Eu também sou uma pessoa, enquanto educadora, que tenho as minhas diferenças. Isso vai trazer limites e vai trazer potencialidades. E eu preciso do outro, de pessoas que estão comigo, para pensar os processos, para me fazer enxergar o que eu não consigo ver. Então, quando a gente pensa em formação de professores, quando a gente pensa no espaço pedagógico de formação inicial ou continuada, quando a gente, como pai e mãe, olha para o trabalho que a nossa escola realiza em relação aos nossos filhos, a gente também precisa lembrar disso, né? Porque as pessoas estão dando o seu melhor, mas muitas vezes as condições que ela aprendeu a ter para enxergar as coisas, ela tem um limite, tem um respaldo, tem uma condição que não é muitas vezes individual, mas que também reflete o projeto pedagógico daquela instituição, o plano daquele curso, e tudo isso tem que ser mobilizado no debate. Então, para a gente olhar as diferenças de uma maneira mais acolhedora, para a gente reconhecer essas diferenças, a gente precisa de uma caminhada. Não se dá de um dia para o outro. É uma virada, mas é uma virada que promove, sem dúvida nenhuma, uma transformação para que a gente possa aprender com isso. E a gente não está falando só em acolher as diferenças dos estudantes historicamente excluídos. A gente está pensando no quanto as diferenças podem trabalhar de uma maneira a valorizar a qualidade da aprendizagem e da formação para todas as pessoas.
Porque se eu tenho um nível de aprendizagem que me deixa confortável em relação a qualquer sala de aula, em relação a uma aula mais expositiva, em relação a uma aula mais tradicional, eu também preciso saber que esse ritmo que eu tenho não é o ritmo de todas as pessoas. E compreender isso vai me tornar uma pessoa, uma cidadã, uma profissional muito melhor, porque eu não posso imaginar que todo mundo, ao longo da vida, vai aprender e pensar da mesma maneira que eu. Então, esse reconhecimento das diferenças é uma caminhada que vai fazer todo mundo aprender e vai fazer a gente caminhar em sociedade de maneira muito mais acolhedora para nós construirmos a sociedade inclusiva que nós queremos. Diante disso, a minha pergunta é: como a sua escola vem trabalhando com as diferenças? E quando eu falo a sua escola, eu me refiro, me dialogo aqui com os colegas e as colegas professores e professoras, mas também a escola do seu filho, a escola em que você estuda, a universidade, como essa perspectiva vem sendo trabalhada. E ao olhar desta maneira, eu consigo pensar em vários movimentos possíveis, vários movimentos que podem contemplar a maneira como nós trabalhamos no calendário escolar, a maneira como as imagens, como os conteúdos, os conhecimentos vêm sendo abordados, os exemplos que vão entrar nas salas de aula, o repertório cultural que vai ser mobilizado, e tudo isso é muito importante para a gente construir esse movimento em prol das diferenças. Então, se de alguma forma nós temos desafios, eu reconheço que, de fato, nos mobiliza, né, nos preocupa. Muitas vezes eu vejo colegas professores saindo da sala de aula e até perdendo o sono, pensando naqueles estudantes que precisam de uma atenção diferenciada e que muitas vezes o tempo da escola não permite essa atenção, que a gente precisa mobilizar um plano pedagógico diferenciado e a gente não sabe muito bem como fazer. Então, educar para as diferenças, educar com as diferenças e pelas diferenças, de fato, nos mobiliza, nos desafia, nos tira do nosso terreno de tranquilidade. E muitas vezes isso é dolorido. Mas, por outro lado, essa abertura para as diferenças, ela promove sensibilidade em nós de uma maneira que a gente também não volta a ser mais aquele professor, aquela professora que nós somos até então. Então, apoiar o professor, a professora, se você não é educador, mas você acompanha esse processo, é muito importante. E até incentivar. Fico pensando quanto, se você tem um filho, uma filha que não tem deficiência, que não é o caso de alguém que se sinta excluído na escola, mas que você vê que a escola mobiliza esforços para que todos estejam pertencentes e ela educa também o seu filho e a sua filha para que passe também a respeitar o colega e entender as singularidades de cada um. Quanto é importante você apoiar a escola nesse sentido. Então, vejam como a gente está falando aqui, não só com os colegas educadores, que são professores como eu, mas toda a comunidade escolar, para a gente mobilizar essa perspectiva. E aí, para fechar esse podcast, esse episódio, eu vou deixar aqui 5 sugestões, 5 pontos que eu entendo que podem contribuir tanto para compreender esse tema, quanto para desenvolver práticas inclusivas. Então, eu já escrevi sobre isso em outro momento, eu vou deixar na descrição desse episódio a referência deste texto. É um texto que elaborei pensando nesses 5 pontos, que são muito simples, mas que podem nos ajudar a mobilizar essa educação para as diferenças. Então, em primeiro lugar, olhar para essa singularidade, olhar para essa sala de aula. Eu conheço os meus estudantes pelo nome, independente se eu estou nesse momento, né, de início de ano letivo, construindo esse olhar, mas como é que eu posso fazer uma observação que reconheça essa singularidade? Então, quem são os alunos e as alunas que compõem a minha turma? Quais são os seus pertencimentos étnico-raciais, suas histórias de vida, suas condições familiares, para além do laudo? Não é dizer quantos alunos com laudo eu tenho, quantos casos a serem incluídos eu tenho. Pensando essa singularidade de uma maneira
maior, numa perspectiva da diversidade. Como eles aprendem e se expressam? O que eu posso fazer para mapear esse conhecimento? O que eles gostam? Como é que eles já se posicionam? Como é que eles escrevem? Não no sentido só de avaliar a qualidade da expressão da língua portuguesa, mas também pensar como é que eles se colocam nesse mundo. Que atividades que eu posso fazer para pensar essa expressão, para pensar essa perspectiva em que eles podem se colocar de uma maneira colocando o seu eu, né, nessa lógica de conhecer os alunos. E isso é o primeiro passo para prestar atenção em possíveis práticas também discriminatórias e que eles vivenciam. Então, a maneira como eles estão constituindo os seus valores e como eles se expressam, como eles se manifestam, vai ser um primeiro movimento para a gente reconhecer essa singularidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é desenvolver com os alunos a prática do diálogo. Então, a capacidade de dialogar é uma habilidade humana principal, mas que também é complexa, a gente precisa aprender. A gente sempre tem facilidade de dialogar com quem a gente se identifica, mas quando a gente vai dialogar com as pessoas que são diferentes de nós, isso é um exercício difícil, e na sala de aula a gente precisa praticar esse diálogo. Então, aquela lógica das metodologias ativas, ela não serve só para a gente mobilizar uma sala de aula mais engajada, mas é porque também mobiliza a fala com os meus colegas, sair dessa zona de conforto, né? Criar outros ambientes em que eles vão exercitar esse diálogo. E isso vai fazer emergir também os conflitos, os tensionamentos, aquilo que nem sempre traz o conforto e que é importante para a gente olhar em conjunto, construir essa perspectiva de pensar as diferenças. O terceiro ponto, que é a gente não pode permitir práticas discriminatórias na sala de aula. Nós temos um posicionamento que tem que ser muito firme e muito sério, e que quando isso acontece, a gente precisa parar e encaminhar. E aí tem uma lógica de acolhimento às diferenças, que é reconhecer e validar as pessoas que a gente percebe, seja pela diversidade que apresentam, ou porque a gente faz essa leitura do sofrimento que isso causa. Então, a exclusão, ela sempre causa dor, sempre causa impacto, e ela vai ter efeitos ruins para todas as pessoas. Mas, obviamente, que para aqueles que sofrem a inclusão e como adultos que estão ali na sala de aula, como pais que estão educando, o quanto é importante fazer esse reconhecimento. Então, a maioria das escolas se afirma contrária a todas as formas de exclusão, esse é um posicionamento que a gente observa, porém, isso acaba sendo tolerado muitas vezes. A gente, às vezes, está focado no que a gente quer trabalhar e a gente só faz um comentário aleatório e aquilo passa adiante. Então, é isso que a gente precisa também pensar. Não permitir práticas preconceituosas é relatar para as pessoas que estão comigo na parte pedagógica da escola, a coordenação dos cursos, é fazer uma parada, é a gente chamar a pessoa individualmente para conversar, né? Não entender como aquilo simplesmente passou, não vale mais a pena voltar. E isso é um compromisso que é ético, é um compromisso pedagógico, é um compromisso político também com as diferenças. Isso é muito importante. Então, a gente vai falar mais em outros episódios ainda sobre como agir em relação a casos de exclusão, discriminação, em casos de racismo na escola. Mas essa percepção de se posicionar de forma contrária e agir é algo bem importante. A gente não vai conseguir resolver sozinho muitas vezes, mas não deixar passar já é um movimento necessário. E a gente, sem reconhecer que isso existe, a gente também não consegue nem ajudar a própria instituição, a escola ou a universidade a avançar, a trabalhar isso de maneira adequada. O quarto ponto: garantir que todos os pertencimentos étnico-raciais e culturais estejam no currículo. E aí aqui a gente precisa olhar também para a dimensão das representações. Elas são importantes não só pensando a diversidade da sala de aula, pensando as diferenças na mesa, daqueles que ocupam o espaço, mas também quais são os exemplos que eu dou quando eu vou trabalhar um determinado conteúdo. Quais são as imagens que eu levo para a sala de aula? Quais são os brinquedos que ocupam o meu espaço educacional?
quais são os jogos, quais são as músicas, quais são os filmes, quais são as narrativas, como é que eu posso contemplar cada vez mais a diversidade de autores, de autoras. Vejam, eu estou falando de exemplos que contemplam todos os níveis educacionais, gente. E isso é muito importante para a gente garantir essa educação para as diferenças. Porque não adianta eu fazer uma fala, aqui todo mundo vai ser reconhecido, né? Mobilizar esse diálogo aleatório, se eu também não estou mostrando que o conhecimento tem que ser orientado para essas diferenças. E isso, gente, pode parecer simples, mas é bem complicado. E eu sempre penso que um exercício muito importante nesse sentido é a gente olhar para o que eu estou ensinando. Eu vou pegar o meu plano de ensino, eu vou pegar o meu planejamento, eu vou pegar o meu plano de trabalho e eu tenho que ver o que eu estou levando para a minha sala de aula, que exemplos eu estou mobilizando, que eu estou contemplando, e se isso está, de fato, alcançando a perspectiva das diferenças da maneira necessária que tem que fazer. E todo mundo pode fazer mais disso. E os alunos, quando têm consciência disso, reclamam muito do quanto eles não percebem autores negros, do quanto eles não veem outras representações que não as clássicas, as tradicionais. Então, às vezes a gente atualiza os materiais, mas não se dá conta de trazer essas diferenças também no sentido pedagógico dos conhecimentos que circulam entre nós. E aí sim, o quinto vai muito ao encontro desse quarto. O quinto ponto vai dizer: desenvolver propostas que evidenciem a diferença e demonstrem a nossa pluralidade. Então, essas diferenças que nós queremos valorizar e respeitar, que, como eu falei, está na escolha dos autores, das obras apresentadas, das pesquisas realizadas, das produções audiovisuais, das imagens, brincadeiras, narrativas. E como mãe também de uma criança que agora tá na escola, eu fico, né, olhando para os brinquedos que a escola tem, já olhei para os livros que a escola utiliza. A gente pode prestar atenção de como essa diversidade ela tem circulado, quem são os colegas que estão compartilhando os espaços dos nossos filhos, das crianças da nossa família, dos nossos alunos, e mobilizar essas trocas. Quer dizer, se eu tenho um ambiente privilegiado, né, como é muitas vezes o espaço das escolas privadas, em que eu tenho salas de aula que são praticamente 100% brancas, estudantes que são todos eles, né? Não há crianças com deficiência. A gente precisa se perguntar o que está de errado com isso, porque a escola está construindo um nicho educacional que vai influenciar muito nessa formação, porque aquelas crianças e jovens que estão num ambiente homogêneo vão naturalizar que a sociedade seja homogênea. E não é dessa maneira que a gente quer construir um espaço profissional, nem sequer preparar futuros líderes, gestores, profissionais das diferentes áreas, pensando que o normal é todo mundo igual, todo mundo da mesma forma. E a gente sabe que mesmo onde tem essa homogeneidade nos níveis de aprendizagem, na cor da pele, nas condições de fazer de classe, né, a similaridade, a gente sabe que pega muito forte o deboche, pega muito forte o bullying, as piadas, porque sempre há maneiras de identificar diferenças. E os jovens identificam isso de maneira muito natural, e isso vai construindo a subjetividade de cada um. E, bom, a gente podia falar sobre isso também na educação infantil, porque o quanto as diferenças vão sendo mobilizadas e as crianças percebem essa diferença já a partir dos 3 anos de idade, quando a linguagem também vai se desenvolvendo e eles começam a ver essas diferenças nos seus colegas, nas crianças que estão habitando o mesmo espaço. Então, vejam, as diferenças, elas estão no nosso meio, sempre estiveram. O problema é que, historicamente, elas foram desconsideradas, elas foram excluídas. O que nós queremos construir é um espaço profícuo, um espaço produtivo para essas diferenças estarem no mundo, e que, independente de qualquer diferença, a gente tenha o mesmo direito à educação. Estão vendo? Eu não estou dizendo que todos não têm o mesmo direito, mas quando eu afirmo aqui todo mundo é igual, eu estou muitas vezes nessa afirmação, na defesa pelo direito à educação, eu estou desconsiderando
todas as singularidades que estão comigo na sala de aula. Isso tampouco quer dizer que eu vou trabalhar um plano de aula para cada aluno que está na minha sala. Mas eu preciso pensar maneiras diversas de explorar o meu conhecimento, o que eu estou trazendo, para que mais crianças, para que mais jovens, mais alunos e alunas sintam-se contemplados. E isso a gente pode fazer de muitas maneiras. Então, para hoje, era esse o conteúdo que eu tinha para trazer. Esses 5 pontos, então, com certeza podem ser um bom início de reflexão. E eu fico aqui à disposição que você deixe seu comentário, que deixe uma pergunta, que você indique algum texto, um outro material que contribua para esse debate e compartilhe também esse conhecimento com outras pessoas para que a gente possa continuar falando sobre educar para as diferenças, educar com as diferenças e a gente possa, de novo, construir pontes ao invés de muros. Então, muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Foi para diferenciar que Deus criou a diferença.